hoje, 2 de fevereiro, completam-se 40 dias, 25 de dezembro a 2 de fevereiro, 40 dias, do menino Jesus que nos foi dado, que nasceu. Muito bem, e a lei dos judeus, sob a qual estava a Sagrada Família, ordenava que fosse apresentado no templo, ao sacerdote, todo primogênito do sexo masculino. Vamos entender bem essa situação. Não se trata de valorizar mais homens que mulheres. Estamos inseridos em uma sociedade daquele tempo que era profundamente patriarcal. E a lei era essa. Nasceu uma menina, 2 meninas, não tinha que apresentar, 3 ou 4. Mas quando vinha um menino, era como que se abrisse o útero materno, esse é o dizer bíblico, e aí sim, deveria ser apresentado e consagrado ao Senhor. Consagrado significa separado, oferecido, tinha um compromisso de servir a Deus. E Jesus foi o primogênito de Maria. Entendendo melhor ainda, não significa abertura para um segundogênito ou terceirogênito, não. Maria é a Virgem perpétua, antes, durante e depois do parto, e só foi mãe de Jesus. Muito bem, mas a festa, como nos ensinam os padres, desde a antiguidade lá no Oriente, dizem-nos que pode até ser separada para a nossa melhor compreensão em 3 partes. A festa da oferta, a festa da luz, que é Jesus, e a festa do encontro. Então vamos refletir e entender isso muito bem. Primeiramente, nós ouvimos na primeira leitura lá do profeta Malaquias, que profetizou mais ou menos uns 500 anos antes do nascimento de Jesus, e vai nos dizer que ele vai vir e ser como que a forja, o fogo da forja, aquele que molda, que purifica. E Jesus é esse mesmo, esse que vem nos moldar, nos forjar na forma que fazem os valentes. Não os valentes da violência, mas os valentes do amor. E aí nós vamos aprendendo, com a sagrada liturgia dessa festa, a sermos aqueles que caminharemos iluminados pela luz que é Jesus. Muito bem, vamos entender então a parte da oferta. Jesus não precisava ter ido e sido consagrado no templo, pois ele é o autor da vida, ele é Deus, não é verdade? E também essa festa tem a conotação da purificação. Nós rezamos isso, né? Quem reza o terço. Quando chega lá no 4º mistério gozoso, o que é que contemplamos? Não é? A apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Maria. Muito bem, vamos entender claramente que Maria também não precisava ser purificada. E por quê? Ela teve uma gestação comum, igual a de todas as mamães, não é? 9 meses, Jesus foi concebido por um milagre do Espírito Santo no seio dela, e ele foi formado na barriga dela, se apropriando de toda a sua humanidade. Isso nos leva a entender, inclusive, que Jesus tinha o mesmo formato de olhos, de nariz, de boca, de cabelo, de pele do que Nossa Senhora. O DNA de Jesus era 100% dela. Verdade isto. Mas quando chegou no momento do parto, do nascimento, foi completamente milagroso. O parto de Jesus não teve sangue e não teve dor. Então, logo, não precisaria da purificação que era necessária por causa da perda de sangue. Os judeus têm esse entendimento de que o sangue é a vida. E quando alguém perde sangue por algum motivo, ele se torna impuro. E para retornar ao convívio social, precisaria de ir ao templo para se purificar. Muito bem, aí nós aprendemos 2 grandes lições: da obediência e da humildade. Mesmo não precisando nenhum nem outro, sendo ele o Deus e ela mãe de Deus, foram lá para apresentar o menino. Aprenderemos mais quando nós vermos como é que foi feito essa apresentação. As famílias mais abastadas
de maiores posses eram chamados a oferecer um novilho, ou um boi, ou um carneiro, não é verdade? E qual foi a oferta de São José e da Virgem Maria? Em resgate a Jesus, o primogênito, e também a purificação da mãe. Um par de pombinhos, um casal de pombinhos, que era a oferta daqueles que não tinham condições. Ou pensam que São José era mesquinho, ou mão de vaca. Não tinha condições, eram pobres. E foi assim que Deus quis vir a esse mundo para nos resgatar. Aí sim, o verdadeiro resgate. O da oferta gratuita desse Deus que se fez gente, mas se fez pobre, se fez pequeno, para nos dar o exemplo. Ele que é o dono de tudo. Então a oferta tem essa dimensão, a dimensão do amor, da gratuidade realizada por Jesus. Nós vamos caminhando pela liturgia, e os ensinamentos são tantos. Na carta aos Hebreus, a segunda leitura, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, mas isso pouco importa para nós. Temos a certeza da inspiração, melhor dizendo, do Espírito Santo para quem escreveu esse texto, que nos mostra sempre Jesus como o sumo sacerdote, fazendo essa ligação, oferecendo esse sacrifício de resgate por cada um de nós. E hoje não é diferente. Jesus quis participar de toda a nossa situação de seres humanos, fracos, indefesos, tentados. Então, qualquer que seja a situação da sua vida, Jesus conhece. Jesus se revestiu dela, toda e qualquer. Então a gente vê que é um Deus que nos ama, que é um Deus junto, é um Deus conosco, um Deus que sabe tudo de nós e ainda assim nos amou por primeiro. E mantém esse amor, mantém esse compromisso, mantém esse chamado e tornou possível por ter sido homem, perfeitamente homem, e pagado a conta que nós devíamos. Quando nós olhamos para a cruz, nós chegamos no segundo ponto da reflexão, o da luz. Ele é a luz que ilumina. Por isso, esse dia também tem muitos lugares, e talvez aqui na paróquia, o padre Omar é o liturgo, é o chefe da liturgia, pode ser que na celebração da noite ele abençoe também as velas, para fazer vivo esse sinal de luz que é Jesus. Ele que veio iluminar todas as nações e vai dizer dele mesmo, em um ponto do Evangelho, eu sou a luz do mundo. Quem caminha comigo, quem me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, essa parte da luz é muito bonita, porque nós cristãos somos chamados a sermos seres iluminados, que andam por caminhos claros, clareados, aclarados pela graça de Jesus. Porque tem tanto buraco nesse mundo, né? Tem tanto precipício, tem tanto tropeço, mas se tiver bem iluminado o caminho, a chance da gente cair ou tropeçar se vê bem diminuída, não é verdade? Então esse é o nosso Senhor da luz, que é Jesus. Nós temos a origem também, como eu disse, dessa festa de luzes. Vocês devem se lembrar de um dos títulos de Nossa Senhora da Candelária, não é? Candelabro, candelas, aquela que trouxe a luz que ilumina. E nós somos chamados a seguir essa mãe, essa mulher que trouxe a luz ao mundo. Então, meus irmãos, com essa reflexão, nós vamos aprendendo a ser verdadeiramente ofertantes e vivenciar essa oferta que é Cristo, a seguirmos a Jesus, que é o Senhor da vida e da luz. Mas aí nós vamos ver a terceira parte da reflexão, que é a parte do encontro. Que encontro é esse? Não foi só naquele templo, há 2000 anos atrás. Dois velhos jovens, não é? Olha que contradição. Jesus ia ser sinal de contradição, vai nos dizer o profeta Simeão. Bem entendido, contradição é dizer contra. E ele diz ainda que vai ser sinal de queda
vai dar depressão em muita gente as verdades de Jesus, mas vai reerguer, vai ser soerguimento aquele que quiser ter comunhão com Ele. Então, esses velhos jovens, porque mantiveram até mais de 80 anos de idade a esperança. Só consegue ser jovem e feliz, independente da idade que se tenha, quem tem esperança. A verdadeira esperança. Qual é a verdadeira esperança? É a boa nova que Cristo trouxe. Que a nossa vida, todos nós sabemos, se tudo der certo, não tiver nenhuma interrupção brusca, nenhuma doença, não é fatal, vamos viver 100 anos. Mas 100 anos é tão pouquinho para viver. Eu já passei da metade dessa conta, e muitos aqui também, não é verdade? Nós temos anunciado por Jesus, é a vida infinda, eterna, feliz. Essa é a promessa. E Simeão, movido pelo Espírito Santo, vai nos dizer por 3 vezes, só nesse texto aqui, dessa moção do Espírito Santo, dessa condução, dessa inspiração para aquele que se abre à sua ação, e aí caminha por caminhos de luz. Nós vemos então Simeão, movido pelo Espírito Santo, ir até o templo e promover esse encontro. Havia sido prometido a esse profeta que ele não morreria sem ver a salvação de Deus. E ele chegou lá e o que ele viu? Um menino. Devia ser lindo o menino, né? Com toda certeza, Jesus devia ser colossal. Um bebê perfeitíssimo, tudo bem, mas não tinha nenhum anjinho voando, não tinha auréola iluminada para mostrar que ele era Deus. Não foi a percepção santa do Santo Espírito de Deus que fez com que o profeta olhasse, visse e tivesse a certeza do cumprimento da promessa que foi revelado no seu coração. Ele toma Jesus nos braços e diz: agora, Senhor, pode deixar o teu servo ir em paz. Eu posso morrer, terminei a missão. Eu vi a salvação que o Senhor mandou para todas as nações, para todo o povo. Maravilha esse encontro, não é? E aí nós vemos também outro relato de uma outra idosa. Diz ainda que ela tinha 84 anos, mas era bem jovem. Alimentava a esperança, servia a Deus todos os dias com jejuns e orações no templo. Tinha sido casada e não ficou recasando de novo, não. Foi servir a Deus. E ela tinha essa missão de anunciar para todos que esperavam a salvação, que Jesus estava ali. Então, olhando para esse evangelho, que vai terminar de uma maneira muito bonita, e eu convido a todos nós para fecharmos essa reflexão com esse espírito, com esse ensinamento. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. E nós, que precisamos de trazer os ensinamentos para nós nessa festa de hoje, nesse domingo. A quantas andam o nosso encontro com Jesus? De todos os dias em nossas orações, principalmente do dia do domingo, na casa do Senhor, na celebração da Santa Missa. Será que eu estou com o coração aberto, disposto a andar pelo caminho iluminado, que vai mostrar todas as minhas ações? Será que eu estou disposto a ofertar sem medo? Porque o que causa a destruição e a escravidão para nós, enquanto seres humanos, é o medo da morte, que fala na carta aos Hebreus, não é verdade? Estavam escravos do demônio, por temor da morte. Jesus veio e se deixou matar, para, ressuscitando, vencer a morte. Com a sua ressurreição, matou a morte que nos matava a todos. Não temos mais que temer esse final. Nós vamos passar por esse sono de morte, sim, mas com a certeza de revivermos e vivermos em comunhão eterna com Jesus Cristo, da luz, da oferta, do encontro e da salvação. Amém?